Ao falar com Fernanda no posto de combustíveis, Eduardo se diz surpreso por ela não ter acompanhado o marido a Nova York. Ela alega que foi tudo muito repentino e apresenta Jacinto como seu amigo e funcionário da fazenda. Os dois se cumprimentam como se não se conhecessem. Eduardo gentilmente insiste para pagar a conta. Fernanda aceita e o agradece. Bárbara critica Artêmio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores e o bilhete anônimo que ela recebeu no dia do casamento. Ele nega ter enviado o bilhete e afirma que só pode ter sido o Eduardo. Ela insiste que não foi Eduardo, uma vez que ele não apareceu no povoado nem para o enterro de sua mãe. Artêmio pede que ela investigue o caso, pois ali está a chave. Santiago diz a Aurora que o destino os uniu e ele é feliz ao lado dela. A Aurora confessa que também se sente assim e estava indo embora porque tem medo de se apaixonar por ele, mas pressente que muitas coisas boas irão acontecer se ficar ao seu lado, inclusive encontrar sua mãe. Então decide ficar. Santiago fica feliz e se inclina para um beijo. Camilo os interrompe e provoca o irmão, dizendo para ele aproveitar enquanto Aurora não descubra o fracasso de homem que ele é, como aconteceu com as outras mulheres. Santiago fica magoado. Aurora o apoia. Fernanda leva Jacinto para casa e pede que ele anote todos os telefones de Eduardo enquanto espera no carro. Ela está nervosa com a expectativa de falar com Eduardo depois de 15 anos. Eduardo se sente feliz por ter visto Fernanda, mas sabe que ele não deve pensar nela porque está casada com outro homem. Bárbara pergunta a Tomásia onde estão o cartão e as flores, e ela responde que foi tudo para o lixo. Também não sabe que Floricultura mandou. Bárbara se senta na frente do computador e começa a pesquisar sobre as floriculturas, decidida a descobrir quem está sabotando seus planos. Liliana liga para casa e Tomásia informa que Fernanda não está. Transtornada, Liliana diz que quem está ligando é Eduardo Juarez e desliga. Tomásia anota o recado e Lúcio fica surpreso ao ler o nome de Eduardo. Jacinto anota os telefones de Eduardo, enquanto Gardênia diz que gostaria de ver a cara dele quando souber que Fernando o procura. Ela o critica porque não foi capaz de aparecer nem para o enterro da própria mãe. Jacinto entrega os telefones a Fernanda e Gardênia pede para ela dizer a Eduardo que agradeça por não ser ela a falar com ele, pois colocaria os pingos nos is por ele ter esquecido a mãe. Fernanda pergunta a Jacinto se ele tem ideia de quem possa ter colocado as taxinhas no cavalo de Natasha. Jacinto não sabe, mas jura que não foi ele. Fernanda sabe disso e o alerta de que Camilo não o deixará em paz até descobrir quem foi. Tomásia acha que quem ligou foi a secretária de Eduardo. Lúcio duvida e diz que ele é um morto de fome. Não o conheceu, mas lhe contaram que Eduardo foi expulso da fazenda porque queria se aproveitar de Fernanda. Tomásia acha que isso é fofoca. Lúcio se dá conta de que pode ter sido Eduardo quem mandou as flores. Liliana está triste porque não tem dúvidas de que Fernanda já está casada com Adriano. Lúcio informa a Bárbara que alguém ligou da parte de Eduardo. Na cozinha, Tomás informa a Fernanda sobre o suposto telefonema de Eduardo para ela. Fernanda fica surpresa. Bárbara chega à cozinha perguntando a Tomásia sobre a ligação de Eduardo e gela ao ver Fernanda. Fernanda parece desconfiada e pergunta como ela soube da ligação de Eduardo. Bárbara alega que colocou o telefone no viva-voz sem querer e escutou o que Tomásia dizia, mas desligou em seguida, por isso não ouviu quem estava do outro lado. Ela diz que se realmente foi Eduardo quem ligou,
isso explicaria quem mandou as flores com o cartão. Diz que elas não sabem nada dele. Quem ligou pode ter sido a secretária ou sua esposa. Jacinto conta a Eduardo que Fernanda acha que ele está no povoado e vai ligar para comunicar que irá levar Soledade para descansar no mausoléu da família. Eduardo diz a Jacinto que vai aceitar o convite de Fernanda de ir ao funeral de sua mãe. Fernanda comunica ao pai sobre a suposta ligação de Eduardo e acha que ele já voltou há algum tempo, mas se está se escondendo deles, suas intenções não devem ser nada boas. Gonçalo pede que ela procure por ele para fazê-lo aparecer pela memória de Soledade. Eduardo liga para o seu trabalho nos Estados Unidos e pede que não digam a ninguém que ele está de férias, mas sim que transfiram a ligação para seu celular. Jacinto não sabia que ele estava de férias. Eduardo explica que dependendo do que acontecer ali, ou se demite ou volta para lá. Jacinto pergunta por Steve. Eduardo explica que o pai de Steve é o dono de uma empresa de laticínios que se chama Power Milk e ele está o ajudando. Deus o presenteou com 2 amigos que são melhores do que irmãos. Gardênia diz a Margarida estar certa de que Eduardo vai estar presente no enterro de Soledade só porque agora se trata dos Elizalde. Margarida o defende, dizendo que ele teve razões para não ter aparecido. Gardênia fica intrigada e pergunta à irmã o que ela sabe. Margarida garante que não sabe de nada. Gardênia está eufórica com a possibilidade de voltar a ver Eduardo. Na frente de Bárbara e Santiago, Fernanda liga para Eduardo. Ele atende colocando um lenço sobre o telefone para disfarçar a voz e não demonstra emoção. Ela pergunta se ele ligou para sua casa e ele nega. Fernanda pede autorização do translado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Eduardo diz que, se puder, irá para a fazenda no dia seguinte, mas pede que ela vá cuidando de tudo porque ele não tem tempo. Ela quer que ele informe quando chegar. Ao desligar, Eduardo diz a Jacinto que seu amor por Fernanda vai morrer com ele. Bárbara diz a Fernanda que Eduardo deve ter mandado alguém fazer a ligação. Fernanda diz que ele vai chegar no dia seguinte. Fernanda fica chateada ao ser tratada com indiferença por Eduardo. Priscila pega os exames de Aníbal e descobre que ele não pode ter filhos e pede ao médico para manter segredo até que ela encontre uma maneira adequada para dizer a verdade ao marido. O doutor avisa que se Aníbal o procurar, vai falar francamente sobre seu problema. Eduardo diz a Jacinto que vai fazer com que Fernanda sinta o que ele sentiu quando esperava por uma carta dela que nunca chegou. Eduardo não chegará porque ele morreu para sempre. Fernanda confessa a Santiago que pensava que ao reencontrar Eduardo seria uma coisa especial, mas seu sonho desmoronou num instante. Santiago acha que seria melhor que Eduardo não voltasse. Fernanda sai com Bárbara e Santiago não tem dúvidas de que Fernanda nunca esqueceu seu amor de infância. Vladimir liga para Priscila e pede para vê-la. Priscila tem algo em mente. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéril, diz a ele que os resultados não mostraram nenhum problema que o impeça de ser pai. Eduardo comenta com Jacinto que alguém ligou para Fernanda dizendo que era de sua parte e desligou. Então se lembra que Liliana o reconheceu. Ele precisa falar com ela, mas antes tem que preparar uma surpresa para Fernanda.